Oi, grupo 3, vocês que escolheram a turmalina negra, essa é a sua mensagem. Eu sei que a turmalina negra, ela é muito importante, assim, pra proteção, e depois que eu tirei as cartas de vocês, faz muito sentido no contexto da leitura de vocês. Então, se vocês quiserem trabalhar a energia desse cristal específico, vocês podem, enfim, adquirir uma turmalina negra, ou se conectar com a energia da turmalina negra, que talvez seria uma coisa importante. Enfim, eu tirei 4 cartas do tarô do Osho, uma carta das cartas xamânicas e uma carta do oráculo da deusa. E a gente vai ganhar mais informações acerca da sua raiva. Então, a primeira carta que vocês tiraram veio invertida, que é política. E essa carta, eu tirei. Essa primeira carta fala, assim, da causa raiz da sua raiva. Do que realmente te causa raiva, tipo, a verdadeira questão por trás da sua raiva. E vocês tiraram política. Pode ser que alguns de vocês realmente sintam muita raiva da situação política do Brasil ou do mundo. Ou talvez alguns de vocês também odeiem mentiras, sabe? Odeiam quando pessoas te enganem e sejam duas caras ou coloquem uma fronte e tentem enganar vocês. Eu acho que isso é bem válido. Acho que poucas pessoas se sentem bem, ou acho que nenhuma deveria se sentir bem assim, sendo enganadas, assim, né? Mas talvez pra vocês isso seja um ponto realmente que desperte muita raiva, sabe? E o que eu vejo pra vocês é que vocês parecem é, serem pessoas muito sábias por causa dessas 2 cartas, o Mestre e Sofia, a Sabedoria. Porque essa carta fala de como vocês expressam sua raiva. E veio pra vocês a carta do Mestre. Então eu vejo que vocês desse grupo lidam de forma muito madura com a sua raiva, sabe? E com essa carta aqui, acho que a maioria de vocês, assim, pode ser que alguns de vocês é, tenham caído em alguma mentira, sabe? Em alguma falácia, alguma enganação e, e tudo mais, mas eu acho que a maioria de vocês odeiam serem feitos de bobo, sabe? O que eu senti é tipo assim, que a maioria das pessoas que escolheram esse grupo, vocês conseguem ver assim, na hora, assim, tipo, quando uma pessoa tá tentando enganar vocês, ou sendo falsa, ou, sabe, com essas segundas intenções. E aí vocês já olham assim, nossa, eu já vejo de longe, assim, que essa pessoa tá mentindo, sabe? Ou tá tentando enganar, ou tá com essas segundas intenções. E acho que vocês veem, sabe? Aí vocês podem ficar, assim, com muita raiva. É... Mas eu acho que a maioria de vocês já não é mais enganado, sabe? Vocês já não caem mais nas falácias, ou não são mais feitos de bobo, sabe? Porque vocês já têm muita experiência. E caso vocês desse grupo tenham recentemente caído num golpe, ou numa mentira, ou numa falácia, eu acho que as cartas estão indicando que, conforme o tempo vai passando, vocês vão adquirindo, sabe, a sabedoria pra saber em quem confiar, em quem não confiar, sabe, perceber os sinais e fazer decisões melhores, sabe? De forma que vocês não vão ser mais enganados no futuro, porque vocês vão conseguir perceber, sabe, essas nuances, essas coisas muito rápido, e vocês vão ter muita maestria, assim, pra lidar com essas situações meio complicadinhas, traiçoeiras, sabe? Vocês vão saber ter jogo de cintura, para lidar com esse tipo de pessoas ou situações, sabe? E então eu vejo que a resposta de vocês pra sua raiva é uma resposta bem madura. Talvez tenha esse sentimento, tipo, de eu já vi isso várias vezes, é, ou às vezes assim, eu sinto raiva, mas eu não vou pegar e gritar com essa pessoa, descabelar a pessoa, socar a pessoa, ou talvez quando eu fazia quando eu era jovem. Eu tô falando jovem aqui porque o mestre lembra um pouco
um senhor mais ancião, mais velho, que experienciou várias coisas, adquiriu sabedoria ao longo da vida, mas isso é indiferente à idade, sabe? Vocês podem ser adultos bem imaturos e você pode ser uma criança ou adolescente com uma resposta bem madura, aqui nesse caso, porque maestria não tem a ver com idade, sabe? Enfim, e eu acho que. Então vocês lidam com a raiva de uma forma bem madura e sábia. E o resultado disso aqui é porque essa carta, a terceira carta, fala do resultado, assim, de qual que é o resultado de como você sente e experiencia a sua raiva. E veio essa carta moralidade. É uma carta bem doida, porque não sei se vocês estão vendo, mas aqui parece um nariz, uma boca, aqui umas mãos pra baixo, e aqui parece um portão, como se fosse de um calabouço, e o céu lá fora, e essas nuvens, assim. É, mas pra mim essa carta parece que o resultado, assim, da sua raiva, como vocês percebem a situação, talvez vocês enxerguem como uma situação mais estrutural mesmo, fora do seu controle, por causa que aqui a gente tem esse portão, essas grades, me faz pensar de um edifício, de uma estrutura. Então, às vezes, no caso de vocês que se irritam muito com a política, talvez vocês se irritem mesmo, mas percebam que para mudar algo seria uma mudança muito difícil, lenta e complicada, porque é algo estrutural que talvez esteja fora de suas mãos. Por isso que tem essa coisa de essas mãos aqui, sabe? Tipo, eu estou de mãos atadas nessa situação. Ou mesmo que não se trate de política, talvez seja uma pessoa ou uma situação maior que escapa ao controle de vocês. Então não cabe vocês a punir a pessoa, ou a gritar, ou socar, descabelar, ou enfim, que resposta que vocês dariam para uma situação que vocês se sentem raiva, porque seja algo que talvez escape do seu controle. Tipo, as consequências das ações desse tipo de situação, desse tipo de pessoa que mente, que engana, elas escapam do poder de vocês de fazer algo pra mudar a situação, talvez. E nesse sentido, eu acredito que alguns de vocês têm essa percepção, ou tipo, que não tem como lutar porque é algo estrutural que foge do controle de vocês, mas ao mesmo tempo sinta muita raiva. Talvez você seja até tipo uma pessoa que alerte as pessoas, assim. Porque o mestre, ele não seria um mestre se ele não ensinasse outros. Então acho que vocês podem até advertir ou comentar, tipo, e tal pessoa não é confiável, ou tal situação tem essa armadilha aqui, sabe? Talvez vocês possam fazer o papel, a função, tipo, de alertar, sabe? De trazer o cálice da sabedoria, entre aspas, para as outras pessoas. Mas se elas vão seguir o seu conselho ou não, é uma decisão das pessoas e por isso está fora das suas mãos. E acho que nesse sentido, tem esse teste da paciência de vocês, tipo, de controlar sua raiva, porque talvez alguns de vocês sintam que as pessoas, situações, elas saem impunes, pelo menos pelo sistema de justiça legal dos homens. Não que escape do karma e de outras coisas, e do próprio mundo, sabe? Da justiça do mundo, se existe algo assim, se vocês acreditarem. Então, acho que talvez tenha essa perspectiva que pessoas saem impunes, pelo menos da justiça dos homens. Mas não que isso seja algo de fato, porque existe uma sabedoria, talvez, do mundo, do universo, que escape à nossa compreensão e que cuide de ensinar para cada pessoa, para cada ser, as lições e as coisas que elas precisam aprender. E passar por essa perspectiva que todo ser humano, todo ser nesse mundo está passando por uma jornada de aprendizagem e de vida, sabe? Que as pessoas estão em diferentes graus de sabedoria e de consciência. E que daí vai ter pessoas que vão enveredar por caminhos que às vezes a gente acha errado e que traga efeitos nefastos para as outras pessoas, para outros seres. Mas isso que também faz parte da própria evolução desse ser, por isso que tem a
cobra que descama e passa por transformações, sabe? Às vezes nessa vida a pessoa expressa isso, mas em outras ela já adquiriu maior sabedoria. Ou às vezes a gente foi essa pessoa em uma outra vida e a gente nem sabe, sabe? E agora a gente tá nessa e a gente às vezes olha para situações e fica, ah, como pode? Mas a gente se comparando, sabe? Comparando as situações, mas a gente não sabe direito a história de vida de cada pessoa, o que levou cada um a agir de determinada maneira. E é uma coisa que escapa da nossa sabedoria e compreensão humana. Por isso, talvez confiar na sabedoria do universo e na sua própria sabedoria interior, sabe? Pra te guiar, pra como lidar com essas situações, sabe? Talvez de uma maneira mais compassiva, uma maneira mais elevada, de não se deixar enganar, mas ao mesmo tempo não se sentir tão assolado pelo ódio que isso consome a sua existência, sabe? E você acha que as coisas não têm solução, ou que o mundo é injusto, ou que as coisas não podem ser mudadas. E aqui a gente vê muito essa mensagem na carta do Castor pra vocês, porque o Castor, a palavra-chave dessa carta é falar sobre trabalho. Então acho que talvez uma forma de vocês lidarem de uma forma produtiva com a raiva de vocês seja trabalhando com isso, sabe? Talvez vocês sejam pessoas que possam escrever sobre as injustiças do mundo de uma perspectiva crítica, sabe? Ou se vocês sentirem raiva, vocês poderiam usar pra construir algo pra comunidade ou pra, enfim, dar um efeito bem prático pra energia da raiva de vocês, eu vejo. Porque tem gente que recebe o conselho de, descanse, relaxe, e eu acho que pra vocês é o contrário. O descanso pra vocês seria talvez coadunar com essas situações, sabe? Eu não gosto de ver essas mãos atadas, ou até vocês estejam nesse momento se sentindo de mãos atadas e nessa perspectiva bem pessimística, assim, de nuvens negras, assim, de tipo, ai, não tem nada que eu possa fazer. É uma coisa estrutural, é uma coisa do ser humano. Sempre vai existir pessoas assim no mundo. E não tem como mudar isso, e é isso mesmo, sabe? Mas eu acho que pra vocês, porque vocês estão nessa energia do mestre da sabedoria, ficar parado não é uma boa pra lidar com a raiva de vocês. Portanto, o conselho pra vocês não é ficarem de boas e não fazerem nada, porque eu acho que isso iria alimentar a raiva, sabe? No final das contas. A resposta pra vocês é realmente darem vazão pra essa raiva de uma forma construtiva, trabalhando, talvez fazendo projetos pra comunidade, escrevendo, fazendo críticas construtivas, assim, pra ampliar a consciência, essas coisas, sabe? Das pessoas e realmente ter uma postura mais ativa. Pra vocês, a passividade é só aceitar as coisas como estão e ficar por isso mesmo, de mãos atadas, não é a solução. Isso fará mal pra vocês. Eu acho que vocês vão ficar muito amargurados e ressentidos se vocês optarem por essa solução. E aqui o conselho pra vocês, como carta final, veio a carta da comparação. E eu fiquei pensando um pouco nela. E não sei, talvez vocês comparem, tipo, o número de pessoas boas e pessoas ruins no mundo. E isso possa desmotivar vocês, porque às vezes você percebe que existem muito mais pessoas que se engajam nesse tipo de atividade do que talvez em atividades mais elevadas, sábias, visando construir o bem da humanidade. E talvez essa perspectiva de números assuste ou desanime vocês, ou vocês escrevem algo para lutar pelos direitos e aí recebem muito mais críticas do que pessoas a favor, e comparativamente você vê um monte de gente apoiando práticas questionáveis e tudo mais, isso desmotive vocês, mas é muito difícil a gente comparar duas coisas, sabe? É muito difícil comparar coisas, porque cada coisa é única. O carvalho, ele é mais forte, grosso e tudo mais, uma madeira nobre. E aí o bambu, ele é fino, liso, flexível e mais maleável, prático de usar. E ele não
sim, não se quebra numa tempestade porque ele consegue ser flexível, ao passo que o carvalho, ele não consegue, às vezes, aguentar um vento e é arrancado. Aí aqui você consegue construir móveis nobres e aqui você faz coisas mais simples e tudo mais, talvez com bambu. Enfim, cada coisa tem suas características, sabe? E vai existir pessoas assim, e vai existir pessoas que tragam essa perspectiva mais sábia. Talvez isso sempre exista, não sabemos. Existe o yin e o yang, existe o contraste. Talvez para vocês seria mais. O conselho seja para vocês permanecerem atuando da forma que vocês acreditam, sabe? Que estão de acordo com seus valores elevados. Mesmo isso que isso contraste com outras formas de ser, sabe? E entender que pode existir o carvalho, pode existir o bambu, e essas coisas podem coexistir. Mas que é legal ter pessoas que têm essa perspectiva mais sábia e que constroem, trabalham coisas pro mundo e que daí as pessoas têm a opção de escolher, sabe? Porque se não tiver oposição, se não tiver o contraste, só existe uma opção e as pessoas daí não têm escolha. E acho que vocês vão servir como um contraste mais elevado aqui na situação. Tipo, um exemplo de que existem pessoas que talvez estejam preocupadas com a situação do mundo, que vão fazer escolhas pensando no bem comum, que tem esse amor e essa sabedoria para compartilhar, sabe? Enfim, essa é a leitura de vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais!